Olá, este é o HBPcast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Eu sou a Alessandra Scatena E eu, Flávio Sobira. e olha, o entrevistado de hoje é o Dr. Aderson Boadana, ele que é oncologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então tá bom, vamos fazer aquele bate-papo mais do que importante, não é, Flávio? Sim, esclarecedor. Exato, vamos ter mitos e verdades, então fica com a gente que vai ser muito bacana mesmo. E importante, né, acima de tudo. Doutor, por que a medicina e por que a oncologia? A medicina, o meu pai é médico, ele é urologista, é adepto também. E eu tinha contato com isso, né, com uma profissão. E a gente escolhe muito novo, né, 16, 17 anos. Fui. Aham. Eu só não gostava muito de ciências exatas, mas ciências humanas e ciências da saúde era algo que me interessava. Eu fui, acabei fazendo medicina, quando lidar com gente sempre foi algo que, nossa, o que eu mais gostei foi clínica médica no internato. Que Então, assim, legal. sempre chamou atenção. A oncologia não é muito, que a gente tem muito contato, né, durante a faculdade, tem cursos assim que nem rodam na oncologia. Fica meio afastadinha lá da clínica, aquela coisa dentro da clínica médica que só o pessoal da onco sabe. Os pacientes parecem uma batata quente das outras especialidades. Ai, passa pro onco. Ninguém quer. Pergunta pro onco. Mas trata uma dor de garganta, pode me tratar sem o onco. E não tinha, não. Eu fiz clínica médica na Santa Casa de São Paulo. E aí, no meu mês de eletivo, no segundo ano de clínica, eu fui na oncologia e me apaixonei. Falei, não quero mais voltar. Adorei. E são quantos anos de Beneficência Portuguesa São- de São Caetano do Sul? Desde 2020, hoje, 2025, né? Desde 2023. E doutor, desde quando você começou a atuar, né, na área da oncologia, qual é a diferença? O que você pensa em relação a quando começou e, por exemplo, daqui 10 anos? Como você vê isso? Vi o lançamento de muitos remédios, assim, dentro dessa... A oncologia tinha um pouco se esgotado do que nós conhecíamos como tratamento, que a gente chama de quimioterapia citotóxica, né? Que os remédios vão destruir aquelas células diretamente. Entra na célula para destruí-la, para outros mecanismos, medicações que têm outros mecanismos de impedir o crescimento celular da célula cancerígena, cortando o crescimento dos vasos em volta que vão nutrir, ou imunoterapia mais nova, tirando o disfarce que a célula do câncer usa para o nosso sistema imunológico não enxergá-la como algo estranho. Então, isso, o anticorpo, primeiro anticorpo lançado no começo da década passada para câncer de mama, para agora, muita novidade. As pessoas falam, a cura do câncer. O câncer existe, tem muitos pacientes com câncer avançado que com imunoterapia se curam. Só que o câncer é muito variável, né? Cada tipo de câncer tem subtipos e tratamentos diferentes, é algo muito complexo. Como que você acha que vai estar, por exemplo, daqui 10 anos? Na parte de diagnóstico, na parte de tratamento, efeito colateral dos remédios, né? Sim. Porque assim, muitos pacientes, eles têm aquele receio de um efeito maioria. colateral. Como que era esse efeito colateral também? Numa segunda pergunta, antigamente que você vê com o efeito colateral de hoje? Agora. Para nós, oncologia foi uma mudança importante, tanto de espera de resultado, para a gente avaliar resultado, quanto de efeito colateral, e aqueles efeitos mais conhecidos em relação à quimioterapia. Você sente a partir... No dia, a grande maioria dos pacientes não sentem nada. Eles acham que vão sair mal, a maioria sai tranquila. A partir do dia seguinte ou do outro, sintomas que as pessoas são mais conhecidos. Vou sentir náuseas, meu cabelo vai cair, vou ter muito mal-estar. Isso acontece. Mas com esses medicamentos novos, é diferente. Como o seu sistema imunológico às vezes está muito ligado, digamos assim, está muito esperto, às vezes você tem algumas complicações que são típicas de sistema imunológico muito agitado. Aí às vezes dá um problema na tireoide, o sistema começa a tireoide a ficar um pouco trabalhando ruim, alguns efeitos que não tinham nada a ver com os medicamentos que a gente usava antes. Então vão ser efeitos colaterais no dia a dia mais leves, mas um outro raciocínio diferente, até para avaliar o resultado também. Faz assim, às vezes, em pacientes com quimioterapia que você faz, dá 3 semanas e ele já volta muito melhor. A imuno é outro, a gente foi aprendendo a lidar com a imunoterapia e outros anticorpos,
e com esse inibidor de crescimento das veias, das células, de nutrição, era outro... Realmente foi de 15 anos para cá, foi uma mudança grande, e daqui para frente vai ser mais ainda nesse sentido, porque mais e mais medicamentos com esse raciocínio são lançados, e a quimioterapia, muito pouca novidade dentro dessa área que possa surgir de novo, importante assim. E você acredita que nós vamos conseguir um momento de ter a vacina contra o câncer? Uhum. Essa é boa pergunta. Eu acho. Eu acho que seriam até duas, né? Uma contra e a vacina para quem tem, para cura, né? Então, assim, seriam duas vacinas. Prevenção. Uma da prevenção e outra da cura. Você acha que nós vamos chegar nesse nível? Ou para algumas patologias só? Para algumas, como, por exemplo, do HPV, né, que já é uma realidade, ó. Que já é uma realidade. Para mulheres que mais mata colo, mama, colo e colo do útero. E HPV. Um tipo de câncer que mais de 90% está ligado a uma infecção viral. Então, no Brasil, se você comparar os dados do Brasil e países do norte global, tá lá embaixo, assim, o câncer do colo do útero comparado conosco. Então, a gente ainda tem... Tá a teoria, tá pronto, já tá o remédio, mas a gente tem que correr atrás desses dados melhores. Distribuição, país muito grande, continental, interior, distante, a gente precisa vencer essas barreiras para chegar nesses resultados. Então é possível para outras também a gente estender em cima da pesquisa isso para outras? Sim, o HPV está envolvido com outros tipos de câncer de cabeça e pescoço, que se comporta de modo diferente, alguns são até menos agressivos, que estão ligados a ele, mas por isso que a matéria que eu mais gostei quando entrei na faculdade foi citologia, que é o estudo da célula, e realmente é uma loucura a célula do câncer. As pessoas conseguem entender o quão complexo é o mecanismo. A maioria dos remédios, classes de remédios, todos agem de uma forma diferente. Só que a célula do câncer tem uma capacidade pior do que vírus, de mutação, de adaptação à ação daquela célula, daqueles medicamentos impressionante. E numa velocidade... Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Olha só. E essa multiplicação dessas células, ela também é variável conforme o local do câncer, ou a proliferação é geral? Por exemplo, a célula está sempre se dividindo, né? Nossas células têm períodos de validade. Umas vão durar 90 dias, outras menos. Mas ela está para morrer, se divide, vai essa divisão celular. O corpo está preparado para ver aquela... Nossa, saiu uma errado, que chama de checkpoint, né? Cada coisa de divisão, o corpo vai vendo se está certo. Às vezes tem uma falha. Deixou passar uma célula ruim. Se aquele clone mal feito, qual é a principal característica dele? De se desenvolver, de se dividir indefinidamente e desordenadamente. Aí realmente, tem clones que têm uma capacidade de dividir mais rápido, outros cânceres mais indolentes, aí varia de acordo com que aquele clone errado saiu, digamos assim. Olha, gente, é assim, é muito desafiador, né, doutor? Diríamos assim. E em relação, claro, ao câncer, qual o câncer de maior incidência, tanto para adultos como para crianças, doutor? Para adultos, o câncer mais incidente, tanto em homens quanto em mulheres, é o câncer de pele não melanoma. E são vários que são muito pouco agressivos, dificilmente eles, apesar de serem câncer, para ser câncer, o tumor tem que ter a capacidade de ir para um outro lugar de onde ele veio. Por exemplo, carcinoma base celular, um carcinoma não melanoma de pele comum, ele dificilmente cresce, dificilmente precisa de uma outra coisa além da retirada. Mas depois dele, aí realmente vem de próstata, vem de pulmão e próstata para homens, e de cólon, mama e pulmão para mulheres. E colo do útero, que realmente tem uma incidência importante, é 1/3 do câncer de mama, mas para um câncer que tem mais de 90% de ligação com o vírus do HPV, ainda é muita coisa. Um dado interessante que ele falou aqui, ele falou tanto em homem quanto em mulher, o câncer de pulmão, né? Não é muito disseminada essa fala. Ele é mais um câncer primário, é secundário? É um câncer primário. O ruim do câncer de pulmão, a maioria dos pacientes que conseguem ter um diagnóstico precoce tem outras patologias respiratórias e que acabam fazendo uma tomografia e descobrem um tumor pequeno, porque não tem receptor de dor dentro do pulmão.
quando ele está perto de algo que passa lá, que pode causar uma irritação, uma tosse crônica, é uma chance do paciente ver, mas tem alguns sintomas mais que levam a uma preocupação maior, ele realmente já está mais avançado. Esse é o problema, ao contrário, por exemplo, do câncer de mama, que em estádios iniciais, estágio clínico 1, mais de 90% de cura. 95% dos pacientes vão estar vivos em 5 anos. Então, esse é o problema. Silencioso, né? Ele é silencioso. E quando nós falamos sobre câncer de pulmão, me vem na hora a questão do cigarro, do tabagismo. Tem a ver, doutor, ou não? Tem alguns tipos que estão altamente, assim, que se ninguém fumasse, 90%, 95% de câncer não teria. Mas tem outros que não têm a ver. Tá, entendi. E a questão do câncer de pele, por conta de termos aí morarmos num país tropical, a questão exposição, né? exposição ao sol, sem Principalmente protetor, na primeira e segunda década de vida, sabia? e essa brancura toda assim, né? E é uma Então, na coisa que, primeira- segunda década de vida, isso também vai influenciar muito depois, do que lá na frente, né? E realmente tem que ter disciplina e fazer parte do dia a dia. No dia a dia. Tá sol, não tá? Tá nublado. Vou ficar só dentro da sala. Tem que usar protetor. Até mesmo as luzes, né? Sim, vai ficar dentro da sala, vai ficar no trabalho. É importante. difícil, né? É difícil, super né? difícil. E é aquele negócio. Escovar o dente. Eu vou me expor ao sol, porque o sol está brilhando lá, então eu vou passar. Está nublado? Acho que o sol não está lá, mas ele está. A nuvem né? não consegue, não tem um filtro UVA, UVB. A nuvem não tem, então a massa queima também. E na questão das crianças, doutor? A gente da oncologia clínica, a gente é uma subespecialidade da clínica médica de adulto. Então, a oncopediatria é uma subespecialidade de outra especialidade médica da pediatria. Aí a gente acaba não vendo criança. Acaba sendo a oncopediatria. Isso. Mas na minha formação, ainda era porque a gente passava um mês para conhecer e tal. Olha, difícil. Mas ainda tem bastante caso, né? De criança, cada vez mais. Tem menos, assim. Hoje, você aumentar, ver os dados dos últimos anos, o INCA lança triênios do dia 20, até o 2024, que é usado até agora no 2025, sempre está tendo mais diagnóstico por 2 motivos. A gente tem uma população mais velha, a expectativa de vida está aumentando, então os casos de câncer vão aumentar, e detecção cada vez mais precoce, acesso cada vez maior de saúde do nosso país grande, isso vai aumentando. Mas está 1% ao ano, está indo devagar, mas está sempre numa curva ascendente de sobrevida, de cura, que é uma coisa boa. Doutor, falamos muito sobre câncer de próstata, né? Novembro Azul. Temos também o câncer de mama, Outubro Rosa. Então se fala muito disso. Mas está muito evidente o câncer do cólon, né? Que a gente fala no intestino, né? Enfim. Por que aumentou tanto? Enfim, existe? É a alimentação? O que seria? São os exames que nós agora estamos falando tanto, né? De colonoscopia, enfim. O que é interessante da coluna é que é um exame, por exemplo, a contagem da endoscopia é um exame que todo mundo, mesmo sem sintoma, a partir dos 50 anos tem que fazer. Então é importante que a incidência do câncer de cólon. Ele não só vai conseguir pegar lesões que um dia podem ter uma detecção precoce, né? Olha, um câncer estágio inicial, como lesões que um dia podem vir a virar, ele já tira. Então é realmente um ótimo exame. Então todo mundo... Já acaba sendo exame e tratamento. Isso, um exame e uma prevenção, digamos assim. Então ele é realmente um exame que todo mundo a partir dos 50 anos, mesmo sem ter alteração do hábito intestinal, sem sangramento, tem que fazer. E com que frequência é isso, Aderson? Aí depende do resultado do exame. Se tiver nada, pode demorar uns 3 a 5 anos. Se tiver algum pólipo que possa ser considerado uma lesão, aquela célula já está meio irritadinha ali, ela já está meio diferente, aí repete mais cedo, em torno de 1 ano. Mas se a gente parar para pensar, as mudanças adaptativas, quanto o nosso corpo sofre na evolução, é tudo muito lento. Mas pós-evolução industrial, imagina de 200 anos para cá, o que mudou o nosso estilo de vida? O quanto a gente se mexe menos, anda menos. Meu pai era criança, ele comia pão, que é o quê? Água, trigo, sal e fermento. 4 coisas. Olhem o
rótulo dos pães que a gente tem em casa. O que São nós estamos linhas falando e antes de linhas e começar linhas e aqui o linhas. podcast, doutor. Isso somente em um produto, né? Linhas e linhas. É linhas. desesperador. Então, é muito brusco a mudança de hábito de vida cardiovascular, ou seja, parado, não se mexe. As pessoas não querem subir o lance, descer o lance de escada, gente, no elevador. Isso mesmo. Se não, vai andar 5 quarteirões aqui em São Paulo. As pessoas pegam o Uber para andar 5 quarteirões. E quando você olha aquelas populações, você para a Itália, país da massa, é o segundo país do mundo. É um país do mundo que tem baixo índice, um índice menor de câncer de colo, que tem segundo país do mundo com menor índice de obesidade, depois do Japão, da Coreia. Por quê? Comem massa fresca, né? Não, pois Fresca, pouco, com moderação. Eles falam, e a dieta mediterrânea? Eles comem o quê? Gordura de boa qualidade. E se andam, e se mexem, e tem uma alimentação saudável. Então, realmente, aquela coisa, a gente é o que a gente come, é realmente muito importante. Isso, é fato isso, né? Fato. Tanto de tudo, né? Parte cardiovascular e realmente o câncer de colo. Que é essa dieta irritativa? Não é a lactose, que as pessoas que têm intolerância, mas quem não tem nenhum problema. O açúcar, imagina, se o açúcar é uma coisa que as pessoas acham que vou parar de comer açúcar e vou impedir que a minha célula do câncer isso vá se dividir. Mito, seria maravilhoso se os pacientes de câncer pudessem eliminar o açúcar e não ter. Tava resolvido o problema, né? Seria maravilhoso. Mas realmente uma alimentação com comida de verdade, com rótulos cada vez menores, é importante, com certeza. Embutidos e ultraprocessados, né? Aquela comida de mentira. Mortadela, salsicha, essas coisas. Eu não gosto de nada proibido, sabe? Não toco, mas Evitar. tirar a rotina. Tudo exceção. A nossa rotina é uma rotina mais saudável. Fora isso, estresse também, né? Entra A obesidade não tá só... não influencia só em problemas cardiovasculares, que são os que mais matam no Brasil, ali com câncer. O estresse é importante, por exemplo, em termos de problema cardiovascular, o estresse, ele lesa o vaso igual o cigarro, igual a gordura no sangue. Uau. Então, ele vai lesar o vaso, que vai fazer com que aquele vaso vai entrar plaqueta e vai botar gordura e vai entupir. Então, o estresse é mais importante do que as pessoas imaginam. Gente, olha isso. E aqui, acho que as pessoas que vêm aqui tá todo mundo de São Paulo, né? A gente tá acostumado... Todo mundo com pressa, todo mundo anda rápido, ninguém tem paciência pra nada, todo mundo... Que é aquela doença mental, né? E que assim, a gente fala, né? E afeta realmente o corpo físico. E no meu dia a dia, né? Às vezes as pessoas, nossa, a gente reclama do trabalho, eu não queria trabalhar, poxa, eu queria tanto poder voltar a trabalhar. E, gente, uma coisa que tantas pessoas estão reclamando, a pessoa está desejando só ter uma rotina. Então, assim, estava andando com uma amiga minha no carro, ela botou o cachorrinho dela no meu colo, sujou toda a minha camisa. Ai, amigo, desculpa. Não, tempo que a gente não se via, a gente tá com saúde, tá curtindo essa amizade de 15 anos. Por que eu passar 5 minutos fazendo isso na minha camisa? Então é muito pouco, assim, a gente tem que não ser uma pessoa descuidada, mas mais tranquila. E a cidade grande deixa a gente muito Estressado, né? estressado. E a gente tem que começar a olhar com mais cautela, né? Olhar com mais importância, na realidade, sobre esse estresse do dia a dia que a gente vai deixando passar batido e isso faz muito mal à nossa saúde. Mas outra coisa que você falou, obesidade, realmente, você vai ver, todos os tipos de câncer tem um pouquinho de contribuição da obesidade. E essa minha amiga endócrina, a doutora Giovana, estava falando. Eu não tô então as crianças estão chegando, não tem mais gráfico para elas. Meu Deus. Está cada vez um índice cada vez maior de obesidade. E isso contribui também. E essa parte do estresse, assim, essa parte mental, acaba interferindo também nas crianças, né? Claro! Então, assim, você tá em casa, todo mundo, certeza. aquele estresse, né? A criança já entra no ambiente estressada, ela vai ser o quê? Vai ser estressada. Então, assim, pode antecipar alguma coisa, eventualmente. É a mesma coisa na questão da obesidade. Então, assim, se você tem a disponibilidade de alimento, come errado, o seu filho vai comer errado também, e aí ele vai chegar nessa situação. É importante. Também não é minha área, mas eu acho assim, o que você... Sabe, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu senti o gosto da manteiga. Eu tinha mais de 10 anos. Muito gostoso. Mas, assim, realmente você costuma... Aquele paladar da criança vai ser muito difícil ter um novo hábito depois mais velho. Então, por isso que nos países
Michelle Obama falava muito sobre isso. A França foi uma campanha enorme de ensinar um paladar de qualidade para as crianças, porque eles viram que isso a médio prazo influencia muito na população. O que eles vão gastar mudando um hábito alimentar da criança na escola pública vai diminuir o gasto. Na frente, com a Passou um saúde, dia na né? UTI, uma diária de UTI paga muita coisa isso. E não é isso, é a qualidade de vida, né? Você tá mexendo. Acima de tudo. Saúde não é a ausência de doença, né? A saúde é o bem-estar em vários aspectos: físico, psicológico, social, mental. Nós somos um todo, né? Médico que está lidando com o paciente é onco, mas poderia, a gente estudou clínica médica antes, não é só as especialidades, é a pessoa como um todo vai influenciar, né? E essa maior incidência de diagnóstico que eu tenho visto, Ale, todos esses anos lá do hospital, evoluiu muito a parte de diagnóstico dos equipamentos. Então, assim, agora está na era equipamentos com a IA, então ele já sinaliza para você onde que tem uma alteração. Então, assim, ele não vai falar que é ou que não é, mas ele já sinaliza para o médico que vai lá dar. Aqui tem uma alteração, não é normal isso. Então, isso acho que também facilita um pouco mais um maior número de diagnósticos. Né? Então, assim, da década de 80 para cá, um salto, assim, um boom que inimaginável, de quando eu nasci para cá, de quando estava surgindo tomografia para agora. É uma 50, se você pensar, eu estava numa palestra. Não, mas ela tem 50 anos no Brasil. 50 anos no Brasil que tem um exame de tomografia. Então, assim, hoje você tem em todos os hospitais, vamos dizer assim, né, de média para alta complexidade, todos têm um negócio que há 50 anos atrás ninguém tinha. Né? Era um simples raio-x. Era isso que eu ia falar, era só raio-x. Raio-x. Os cirurgiões iam abrindo tudo. Com imagem, é difícil. Meu pai me conta, e abri, nossa, tava assim, assim, assim. Aí eu tô. Não tinha tudo direito ainda. Então, acho que era uma surpresa quando os cirurgiões operavam. Então, assim, essa mudança que falou desde a Revolução Industrial, a segunda tão rápido, nesse século XX, foi mais rápido ainda, nos últimos 50 anos, pós-guerra para cá. Impressionante. Só. A gente podia, antes de finalizar o nosso bate-papo, fazer um mitos e verdades, né? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, doutor? Preparado? Então, todo mundo quer saber, né? O que é e o que não é. Exatamente. Pode começar aí, Flávio. Algumas pessoas têm a dúvida se o câncer ele é hereditário ou não. Alguns sim. Existem alguns fatores em que as pessoas vão falar na consulta. A pessoa está tendo, em qualquer idade, um segundo câncer primário, que a gente diz. Ele nasceu no lugar, resolveu. Agora, nossa, eu tive outro em outro lugar e também ele é próprio daquele lugar. Aí tem que passar. Os cânceres de mama, de modo geral, em torno de 8% a 11%, mas aí tem certos cortes do câncer de mama que aí, alguns tipos que chamam triplo negativos, qualquer idade do câncer triplo negativo tem que passar pela avaliação de um geneticista. Então eu tenho... Não são todos, então, que são... Grande maioria, 8%, poucos envolvem a genética, alguns poucos de hábito e uma parte bem considerável é azar. Olha só, já pensou? Ou um azar que a ciência ainda não entendeu. Entendi. Bom, aliás, minha próxima pergunta, você já falou alguma coisa sobre isso, mas eu vou novamente, vamos colocar em evidência, né? Se não dói, não é câncer. Mas eu tô bem. É uma coisa bem importante mesmo. Poxa, o cara tá vivendo bem. O único sintoma que ele tem é do tratamento que eu tô dando, não, vamos pensar muito. Não, tem câncer, por exemplo, como falei, o do pulmão, e outro bem conhecido é o da próstata, né? Que realmente quando dá algum sintoma ou local, ou principalmente de dor óssea, é porque ele tá avançado. Então, já tá avançado. De próstata não dói realmente pouquíssimo sintoma. Então, os homens aí, a partir dos 50 anos, se for de tia negra, 45, e o urologista fazer um toque e o exame de PSA. Vamos deixar esse... Né, como eu posso dizer, Flávio?
acha que vai mudar a masculinidade, né? De ir até o médico, urologista, fazer um exame de Quando toque, chega lá, né? quando chega lá na frente, a Vamos pessoa só fazer. quer viver, estar O do custo lado é da sua maior, né? família. Cuidar. Nós, mulheres, vamos todos os anos na Não ginecologista, dá para comparar o né? cuidado das mulheres com os Sim, homens. sim. Mas os homens têm que se cuidar, né, doutor? Tem uns assim que elas são as generais de organizar para eles se cuidar. Aí depois a conta chega, né? E se Pois for- é. A conta chega na epidemiologia. A expectativa de vida da mulher é maior e esse é um dos motivos é esse. É isso, né? Logo imaginei. Cuidado. E tem é mito ou é verdade que se faz uso de quimioterapia tem que cair o cabelo? É mito porque tem vários tipos de câncer, vários quimioterápicos e alguns pacientes já, tipo, por exemplo, pacientes já chegam já preparados, vou raspar o cabelo, meu marido, meu pai vai raspar comigo. Não, esse aí pode ocorrer alguma queda, mas leve, alguns porcentos. Às vezes são outras coisas que estão influenciando, vitamina D, vitamina B12. Mas tem pacientes aí que estão cabeludos e estão fazendo quimioterapia. Isso depende, é bem individualizado. E do tipo do medicamento também ou não? E isso, o medicamento tem vários tipos de medicamento para vários tipos, então é algo bem variável, assim. Bem... Então não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Não. Como diria os meus avós. Pode ser que caia, porque não depende do remédio que use. Tem uns tipos de câncer mesmo que... O próprio câncer de colo, a maioria dos medicamentos tem uma queda bem pequena, bem pouco considerável. Já falamos sobre isso também, mas vamos retomar. Câncer tem cura? Tem cura. As pessoas ouvem a minha especialidade, acho que está todo mundo mal. Não. Existe o que a gente chama de tratamento adjuvante. As pessoas que operam não estão tratando. A gente está evitando que ele apareça de novo. Operou, não tem mais. A gente chama de tratamento adjuvante. É um tratamento neoadjuvante, ou seja, está fazendo uma quimio antes de operar, para o cirurgião, né, operar melhor. Os 3 profissionais, né, que andam aí com os cirurgiões oncológicos, o radioterapeuta e nós, oncologistas, somos clínicos. E tem pacientes metastáticos, ou seja, já saiu daquele lugar que ele surgiu e foi para outro que tem cura. Uma junção de radioterapias modernas, hoje já tem coisa de cinema, assim, que ainda hoje eu ainda acho uma ficção científica, você comparar uma pessoa, botar no centro cirúrgico, anestesia geral, abrir o tórax, tirar uma parte do pulmão, imagina o que é isso, uma agressão ao corpo, e a pessoa ficar na frente de uma máquina dia sim, dia não, durante 4 a 5 dias, e não sentir nada, não queima a pele, não fica dolorido, não fica nem vermelhinho. E o nódulo no pulmão, no câncer, some com o mesmo índice de cura de uma cirurgia. Então, realmente, tem coisas hoje que... Sim, o avanço... A radiocirurgia é impressionante. E para você prescrever ou definir qual câncer que é, você precisa fazer uma biópsia, né? E o Tudo resultado. na oncologia, assim, tudo gira em torno de tirar um pedacinho, botar no microscópio, o patologista, que é o cara que nos ajuda. E uma das dúvidas é o seguinte, a hora que você faz a biópsia, espalha essas células e aí dissemina o câncer? Não. As pessoas têm esse medo. E se é que o nódulo do pulmão vai... né? Tá aqui, tá nesse pedacinho. Não, pode ficar tranquilo. E é essencial fazer, né, a biópsia, porque é em cima disso que você vai ter a sua Sim. diretriz de tratamento. Porque, assim, cara que é um câncer de pulmão, até por imagem dá para ver que é ali que ele surge. Mas qual tipo? Tem muitos subtipos. Tem câncer que não foi aquela célula, tem vários tecidos, né, dentro do órgão. Então, tem câncer que vão sair de diferentes tecidos ali dentro. Tem os mais comuns, mas precisa ser tudo muito assertivo, né? Precisa da biópsia sempre. Oncologia gira em torno de biópsia. Dentro da questão da radioterapia, doutor, o paciente ele fica radioativo? 99,9% das vezes, não. Tá. Porque muitas pessoas têm Pode esse dormir do medo. lado, pode abraçar, pode beijar tranquilamente. O câncer também que é na parte do sangue, né? Que aí quem cuida não é o oncologista, é o hematologista, é isso? Isso, que são dos tecidos não sólidos, que é
hematológico, né? Tudo que está nas veias e nas artérias, e os que se originam do sistema linfático, que é a linfa que está circulando junto ali com o sangue, que faz parte do nosso sistema de defesa do corpo. Doutor Aderson Boadana, nosso oncologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, Sim, né, Flávio? Porque tem tantos mitos e verdades, tantas coisas que a gente sofre por antecedência, né? Um dia de cada vez. Não pode ser despreocupado, mas um dia de cada vez. E tem que levar o esclarecimento para o paciente e para os familiares e acompanhantes, né? Porque eles sofrem junto nesse período, né, Aderson? E não andam juntos. Os pacientes estão sempre mais à frente que os acompanhantes, que a família. Eles estão sempre, em termos de entendimento e aceitação, estão mais na frente. Às vezes a família fica com receio, né, dele ouvir tudo, mas na verdade... Ele já sabe. E não fala para você. É verdade, com certeza. Então tem que fazer esse acolhimento com a família também. É um dia a dia. É um dia a dia que a pessoa não está indo comprar uma roupa, comprar um carro. Em muitos casos, você não está conhecendo a pessoa ali. Você está conhecendo uma pessoa sob estresse, sob um dia a dia que não é a dela, sob tensão. Imagina, a gente está aqui vivendo a nossa vida, conversando com nossas coisas, e vem essa palavra, esse diagnóstico na nossa realidade. É um baque. Então, existe o luto. Geralmente, o paciente geralmente já chega com o diagnóstico, mas tem um luto do diagnóstico. Então, tem que ter sensibilidade. O paciente vai, faz, eu encho o saco, sou chato. Calma, eu entendo você. Ela não é a linha ainda. Eu não a conhecia ainda. Ela está muito estou vivendo sob estresse. Então, tem que ter cuidado e sensibilidade, que eu sempre, há muito tempo eu percebi. São minutos que talvez eu não vá lembrar amanhã, mas são minutos que eu vejo pessoas conversando, minha família, com toda a morte do meu pai, não sei o quê. São minutos em que as pessoas vão lembrar para a vida toda. Então a gente tem que ter muito cuidado e sensibilidade mesmo. E esse dia a dia mais eu amo o que eu faço, eu amo fazer isso. Sempre falo, às vezes eu saio melhor do que eu entro. Me faz muito bem lidar com os pacientes. Que bom que nós temos você, doutor. Obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos, esse bate-papo que foi de extrema importância, certo, Flávio? Sim. Obrigado, Aderson. Lembrando, doutor Aderson faz ambulatório lá no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Isso. Junto com o doutor Dácio, e tem a nossa equipe também, que faz a parte de quimioterapia, né, as infusões e a parte de diagnóstico. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada a você que ficou com a gente aqui nesse bate-papo. Lembrando, siga o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul nas redes sociais. Se inscreva em nosso canal também aqui no YouTube. Compartilhe, curta e até a próxima.